Eu odeio política. Já disse essa frase? Ou já ouviu essa frase de alguém? Tô aqui para te pedir, muda de opinião, muda urgente, muda correndo, antes do dia 15 de novembro. Mas antes de te explicar por quê, convido você a ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e ficar aqui com a gente no canal Feijão com Maionese. Vamos entender por que dizer odeio política é algo tão grave para a nossa democracia. Eu sei que você tem muita vontade de se afastar desse assunto quando alguém vem te dizer que são eleições, que é um ano em que você precisa escolher um bom candidato, que essa é a festa da democracia e que a gente precisa ter responsabilidade com o nosso país. Tudo isso é verdade, mas eu quero te mostrar que para além de todo esse contexto macro, a gente tem a nossa própria vida influenciada pela política, querendo ou não querendo, odiando ou não odiando. E quando a gente não odeia, é muito mais fácil que a gente consiga reverter esse quadro. O dinheiro que você paga no transporte público, a passagem que você paga no ônibus, o pão que você come, a gasolina que você coloca no seu carro, o preço do trigo, o preço de tantas outras coisas, do papel que produz os livros, tem toda a influência da política. E é por isso, pela própria influência que a política tem nas nossas vidas, que a gente precisa estar perto dela. Quando a gente se aproxima da política, e aí eu não estou dizendo para você ficar amiguinho do político, para você virar o irmãozinho do político, para você abraçar o político na rua no período de campanha, mas quando a gente se aproxima da verdadeira política, aquela que influencia a sua vida, a gente tem um cenário muito melhor enquanto sociedade. Pensa aqui comigo. Em uma cidade com quase 400 mil habitantes como a minha, que fica na região metropolitana da Grande Vitória e se chama Cariacica, nós só temos uma vereadora mulher. É irônico, sendo a maioria do eleitorado composto do sexo feminino. Mas não para por aí o nosso problema com a política aqui na cidade. A deseducação que os políticos promovem junto à população é tamanha que as pessoas cobram dos vereadores tampar o buraco de uma rua em vez de cobrar do prefeito. E vocês acham que ele está triste com isso? Nem um pouquinho. O prefeito ama quando as pessoas vão bater na porta do gabinete do vereador para cobrar uma consulta médica, uma vaga numa creche ou o asfaltamento da rua. Quando, na verdade, essa função é uma função do prefeito, do Poder Executivo. Mas aí, você que diz que odeia política pode não saber diferenciar essas funções. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem quando se afasta da política. A gente não sabe de quem cobrar as funções e as obrigações. Eu não sei se você sabe, mas o nosso dever enquanto cidadãos é também fiscalizar aqueles que a gente elege. Só que o nosso erro mora aí. A gente elege as pessoas e daqui a um ano, ou muito menos, a gente já nem lembra mais o nome daqueles em que a gente votou. Aconteceu isso com você? Você sabe em quem votou para vereador nas últimas eleições, em 2016? Eu sei em quem eu votei. Eu cobro de quem eu votei. Eu sei o que cobrar de quem eu votei. É muito importante que você perceba a diferença entre o que um vereador faz, deve fazer, e o que um prefeito faz, deve fazer. Para isso, você precisa se aproximar da política. Uma das formas de se aproximar é conhecer os seus direitos, conhecer aquilo que diz a nossa Constituição. A nossa Constituição Federal dá regras para o que a gente faz enquanto país, mas também tem a Constituição Estadual, que diz o que nós devemos fazer como cidadãos do Estado, e tem a Lei Orgânica do município, que diz aquilo que os vereadores, o prefeito e nós, povo, podemos fazer, inclusive o exercício da fiscalização. Uma das propostas que eu trouxe para uma faculdade particular aqui da cidade de Cariacica, por exemplo, é a criação de um observatório social. Para quê que serviria esse observatório? Para que nós, povo, profissionais liberais, contadores, advogados, administradores e engenheiros, por exemplo, nos sentássemos diante das despesas da prefeitura e olhássemos se essas despesas são vantajosas, se esses contratos realmente foram feitos com lisura e se a gente poderia ter mais economia nessas despesas.
Quando a gente economiza o dinheiro com uma licitação, a gente pode reverter esse dinheiro para uma coisa que é muito necessária aqui para a gente. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da Secretaria de Agricultura aqui do município, que tem uma vasta região rural, é pequenininho, cerca de quase 4 milhões de reais, enquanto o orçamento da publicidade, que é uma área de governo não essencial, também é de 4 milhões. Que ironia, né? A minha cidade tem tanto problema na área da saúde, tanto problema na área da infraestrutura, mas ela gasta muito com propaganda, fazendo publicidade de uma cidade dos sonhos que não existe. E aí entra o seu amor pela política. Quando você ama a política, você está amando o seu dinheiro, a forma como ele é usado, a forma como os governantes tratam o seu dinheiro. Então, por favor, muda de opinião. Muda logo, muda já, comece a fiscalizar. Se você, eu e mais alguns nos sentarmos e começarmos a agir, em vez de ficar apenas sentado no sofá reclamando que todo mundo não presta, a gente vai ter uma realidade muito diferente agora, nessas eleições. Pega a lista dos candidatos a vereador da sua cidade, dos candidatos a prefeito da sua cidade e percorre a história dessas pessoas. Veja o que eles trouxeram de benefícios para a sua cidade. Veja se eles já exerceram cargo público. Veja se eles já foram nomeados por algum prefeito corrupto. Veja se existe um troca-troca, o chamado nepotismo entre essas pessoas. Se elas são influenciadas por algum cacique político da cidade. E pelo amor de Deus, corre dessa galera que mistura religião e política, porque o Estado é laico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou fazer um exercício com vocês. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o portal da transparência da minha cidade e o portal de transparência do Governo do Estado e da União. Assim você consegue ver quais são as informações que estão disponíveis ali e aquilo que você não encontrar é seu direito pedir na Prefeitura, no Governo do Estado e no Governo Federal. Faça esse exercício de fiscalização, começa devagarzinho, mesmo que você não entenda alguns termos, vem aqui falar comigo, a gente olha juntos, a gente pesquisa juntos, faça a diferença na sua própria vida, na vida da sua cidade, porque depois a gente só vai conseguir mudar o cenário que a gente colocar nessas eleições daqui a mais 4 anos. Então, se você gostou desse vídeo, quer falar sobre mais temas como esse ou quer entender um pouco mais sobre despesa pública, orçamento público e a função dos poderes executivo e legislativo, deixe seu comentário, deixe uma sugestão e compartilhe esse vídeo. Faça com que mais pessoas passem a amar a política. É somente no dia que nós entendermos que a política faz parte das nossas vidas que essa realidade podre vai mudar. Um grande abraço!